Marquinhos, Heraldo, se quiser fazer alguma pergunta. Rogério, obrigado por me conceder a parte aí, mas não só, Rogério, a Top Market influencia nessa situação, mas aí eu queria te fazer uma pergunta. Esse governo, desses 4 anos, ele fez o que fez com funcionários. Agora, com a possibilidade de um novo governo, sem a expectativa de uma reeleição, você acredita realmente que o Executivo ele vai implantar a mudança do regime jurídico do funcionário e fazer, entendeu, realmente o plano próprio de previdência do funcionário com condições ideais para que o funcionário possa fazer essa transição nesses 4 anos e suporte essa mudança? Heraldo, eu acredito que o governo que conseguiu se eleger, vamos dizer assim, com apenas 30% da aceitação do eleitorado, ele teria que repensar os seus atos. Mas eu acredito que não. Como já falamos, a chefe do Executivo já está articulando com futuros vereadores na implantação do regime próprio. E quando falaram que deveria se conversar com o sindicato, o nosso secretário simplesmente perguntou quem é que foi eleito, se é prefeito ou se é o Rogério do sindicato. Por aí mostra que estão querendo passar esse projeto e empurrar esse projeto por goela abaixo. Só que da outra vez, que o senhor lembra, o presidente também lembra, mandaram um projeto de lei, gente, que fazia restrição a artigo que não existia no bojo do próprio projeto. Um absurdo. Aquele projeto desafiou a inteligência dessa casa. E se não fosse 3 vereadores que se debruçaram sobre o projeto, talvez aquilo teria sido votado. Aí que eu falo que a parceria entre Câmara e sindicato funcionou no momento exato. O seu presidente organizou uma audiência pública, fez várias reuniões, aí nós chegamos à conclusão: esse projeto não tem a mínima condição de ser votado. E realmente foi votado ao contrário. Aí foi votado pela maioria. Mas eu sei que existia vereadores ali que queriam, naquela época, queriam votar a favor. Então, Heraldo, se um governo que tem um projeto de aniquilar o funcionalismo para abrir brecha para as terceirizações, igual querem fazer, dificilmente esse projeto vai ser a contento do servidor. Por causa do que o doutor Bruno falou. A gente não sabe se é um projeto bom ou ruim, mas da forma que eles querem, a gente tem certeza que é péssimo. O funcionalismo ele tem medo quando se fala em regime próprio ou então em regime estatutário, porque das 2 vezes que tentaram implantar, tentaram ludibriar e passar a perna no servidor. Então, eu peço ao servidor que fique atento ao trabalho dessa Câmara no ano que vem, porque vão estar novos vereadores. O vereador eleito, Ricardinho, está aqui presente, se tiver algum outro, desculpe, mas a gente vai precisar trabalhar em conjunto, porque esse projeto é totalmente nocivo aos interesses dos trabalhadores, dos servidores de Bom Jesus. Obrigado, Rogério, pela sua explanação clara com relação ao rumo desses 4 anos. E quero dizer, Rogério, apesar de não ter sido reeleito vereador, eu vou continuar na luta, pelo bem do nosso município. E o servidor público será realmente a nossa frente nessa luta. E pode contar comigo, o sindicato pode contar comigo, nós estamos juntos, não só na mídia, mas no corpo a corpo presente ali, que eu acho que é pela luta que nós conseguimos chegar realmente a um denominador comum, melhor. Você disse muito bem que não fosse a luta dessa casa, no momento certo, contra ao interesse do Executivo, hoje talvez o funcionário estivesse muito mais prejudicado do que ele está. Obrigado, Gonçalo. Rogério, antes até de iniciar, gostaria de parabenizar os alunos aí da ONG pelo movimento, o presidente Lucas, o Renan, Elias e o Salvo pela luta, e estão de parabéns aí. É uma pena também a professora Reneira já ter sido
ter se ausentado aqui do plenário, porque a gente ouvindo, né, o manifesto, como ela citou aí da tribuna, realmente de emocionar, né? Ela foi embora porque ela está muito emocionada, com certeza. Mas nem por isso ela deixa de merecer os nossos elogios, os nossos cumprimentos. Gostaria de transmitir isso a ela. Também ao Dr. Bruno, pela luta lá juntamente ao sindicato, e a você, Rogério, por essa luta incessante aí. Mas quando você disse sobre a questão do plano do regime próprio, do projeto de lei que veio e não passou ainda, né, por essa casa, vamos dizer, não foi aprovado, eu sempre digo quando algum servidor, a gente tem a oportunidade de conversar com algum servidor, eu acho que mais importante da luta, do que a luta do sindicato, a diretoria do sindicato, seja ela no enfrentamento, seja ela através das demandas judiciais, eu acho que tem que ser a união dos funcionários, a união dos servidores, assim como a UNE está, né, unindo aí nos seus interesses, porque quando a matéria do projeto de lei de regime próprio de previdência, o Estatuto do Servidor, foi colocado em votação nesta casa, a presença maciça dos servidores, não só antes, mas principalmente no efetivo dia da votação, fez com que todos os vereadores votassem contra o projeto, inclusive os vereadores de situação que defendiam aí o interesse do Poder Executivo. Então, quando eu digo que depende dessa união, é um dos exemplos que a gente pode citar, exatamente aí aquele episódio da votação. E uma pergunta que eu gostaria de fazer, Rogério, esse ano, depois da gente, de nós aqui da Câmara também, através de uma reivindicação de vocês, da luta de vocês, digamos assim, pressionamos o Executivo a conceder a reposição salarial, que é um preceito constitucional, até se o doutor Bruno quiser colaborar na resposta, pode ficar à vontade. Eu gostaria de saber se o sindicato tem algum interesse e até mesmo a intenção de promover alguma demanda judicial com finalidade de tentar resgatar aí essa perda salarial, porque a gente sabe, né, o doutor Bruno pode corrigir, passados 5 anos, né, fica difícil de fazer a reivindicação. E quando a gente vê um projeto de lei no Congresso, ou melhor, dependendo de sanção presidencial sobre a questão dos royalties, a participação dos royalties dos municípios e dos estados, e se for sancionado pela presidente, pode prejudicar o repasse para os municípios e o próprio estado do Rio de Janeiro, se acontecer, será um argumento muito forte. Então, a gente fica preocupado, né, se acontecer, se a presidente Dilma sancionar, será um argumento muito forte, porque quando a gente ouve o governador do estado dizer que sem royalties não tem Olimpíada e não tem Copa do Mundo, seria bom que a gente pudesse perguntá-lo quantas Olimpíadas e quantas Copas do Mundo o estado do Rio promoveu, porque royalties há muitos anos recebe, né? Então, eu não sei se o sindicato tem essa perspectiva de promover alguma demanda em relação a essas perdas salariais, principalmente daquelas que estão previstas na Constituição Federal. Marquinhos. Vereador Marcos, essa proposta já foi estudada por nós lá no sindicato e até estudamos a viabilidade de entrar com um dissídio coletivo para cobrar do Executivo o reajuste, né, pelo percentual mínimo, o mínimo que seja o inflacionário, né, do salário do servidor não ficar tão corroído assim pela inflação. Daí nós percebemos que não seria uma coisa assim tão efetiva quanto uma manifestação geral dos servidores, uma greve. Porque caso ajuizássemos uma ação coletiva, quando se litiga contra um ente público, como no caso do município, o valor normalmente passaria dos 30 salários mínimos, que é o limite da RDV. Isso daí viraria um precatório, né, que
o servidor teria, aí o município teria o prazo de 20 anos para poder pagar. Uma outra alternativa seria a gente ajuizar, haja visto o servidor ser, o regime jurídico dele ser o seletista, uma reclamação trabalhista individual para poder cobrar esse reajuste na justiça. Porém, ficaria uma litigância meio distoante, porque somente aquele funcionário que ajuizasse poderia ter o seu efetivo reajuste, vamos dizer assim, reconhecido pela Justiça e pago dentro do limite lá da RPD, porque ajuizando essa ação individualmente, esse reajuste dificilmente ultrapassaria os 30 salários mínimos da RPD. Então, essa aí que é a grande questão, a grande dúvida. Ao meu ver, uma greve dos servidores, uma união dos servidores, uma greve, para forçar um reajuste anual digno e decente, é mais efetiva, mais eficaz que uma demanda judicial.